Fala, moçada bruta que me acompanha aí no YouTube. Tudo beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir a sequência aí, sistema renal, anatomia renal. Hoje nós iremos dar sequência. Essa aula é a aula número, salvo engano, 8 ou 9. O tema, pessoal, que nós vamos tratar hoje é sobre a uretra, beleza? Nessa aula nós vamos falar sobre a uretra masculina e a uretra feminina, com as suas características gerais, beleza? Então, primeira coisa, pessoal, a uretra, como vocês podem visualizar, é um órgão transportador, né, ou seja, condutor de urina, mas dependendo, né, se homem ou mulher, existem outras funções também que são agregadas a esse órgão, tá? A uretra, ela faz parte do sistema renal, como nós vimos, e também é estudada no sistema geniturinário, ou sistema genital, masculino e feminino, tá? A uretra, pessoal, essa palavra uretra, ela vem do grego ourein, tá? Que significa urinar. Nós sabemos aí que a uretra é um órgão essencial para a eliminação da urina, né? Como nós já vimos nas aulas anteriores, a urina ela é formada lá nos glomérulos dos rins. Após a formação, ela é transportada por um ducto, né? Chamado uréter, e esse ducto muscular vai transportar essa urina para a bexiga, onde ela vai ser armazenada até o momento oportuno que nós iremos fazer a eliminação. Para fazer a eliminação, existe um estímulo muscular através de nervos, né? E esse estímulo no músculo detrusor faz com que haja um aumento da pressão intracística, dentro da bexiga. E vai ocorrer a condução da urina por esse canal que é o nosso foco aqui, a uretra, beleza? A uretra, pessoal, ela possui um tamanho variável, tá? Por quê? Porque depende se é homem, se é mulher, depende da idade, né? Então nós temos uma diferença aí, dependendo do indivíduo. Vou passar para vocês aqui alguns valores, alguns tamanhos, né? Aproximados e considerando o tamanho de um adulto normal, tá? A uretra ela é um tubo muscular, ou seja, ela é formada por músculo, ela tem todas aquelas camadas, né? A camada mucosa, que é a camada interna, a camada muscular, que tem músculos tanto circular quanto músculos longitudinais. Ela possui uma camada também submucosa e também uma camada adventícia, né? Que é uma camada mais externa. A uretra, ela possui basicamente a capacidade de também estimular esses músculos, né? Nós sabemos aí que existe plexos nervosos ali na musculatura da uretra e ela consegue realizar contrações, que nós chamamos aí de peristalse, ou seja, um estímulo de contrações ritmadas que se prolongam desde o início ali da inserção, né, no ósseo interno da uretra, que fica abaixo ali na base da bexiga, né? Ali na região da bexiga, e vai começar esse impulso lá até o ósseo externo da uretra, né, que vai ficar ali em contato com o meio externo, beleza? A uretra, ela é considerada, né, a porção terminal aí do sistema urinário, ou seja, é o último órgão que vai fazer o seu papel, a sua função dentro do sistema. Nós sabemos também que lá nessas camadas internas da uretra, nós temos várias glândulas, tá? Nós temos várias glândulas que vão secretar muco, né? Então as glândulas mucosas estão ali na parte interna, e as glândulas que vão secretar o muco. A comunicação, pessoal. A comunicação, superiormente, a uretra está inserida na base da bexiga. Então temos a bexiga, a uretra está ligada superiormente à bexiga. Ok? E inferiormente, ela vai se comunicar com o meato, né? Ou seja, o ósseo da uretra externo, ou o ósseo externo da uretra, onde nós vamos fazer a eliminação dessa urina, né? No momento que nós vamos urinar, né? Ou mixar, como eu já disse para vocês aí. O tamanho, como eu disse para vocês, é variável, mas só para vocês terem uma noção, o tamanho vai variar, né? Normalmente aí
em torno de 20 centímetros no homem, né? Existem livros, pessoal, que colocam aí de 18 a 20, de 20 a 25. Então, assim, existe, dependendo da referência bibliográfica, a gente encontra aí algumas divergências aí relacionadas a esses valores. Por isso que eu não gosto muito de bater em cima de tamanhos, porque dependendo do livro que nós usamos aí, pode ter uma variação. E a uretra feminina em torno aí de 3 a 4 centímetros, tem livro que coloca aí de 2 a 7, né? Então, assim, existe essa variação também relacionada ao tamanho feminino. O número de uretra. Pessoal, nós sabemos aí que uréter, né? O uréter nós temos 2, porém a uretra nós temos apenas uma uretra. É um único órgão aí que nós temos aí. E tem que tomar cuidado para não haver essa confusão, tá? Às vezes, assim, muitos alunos, muitos estudantes aí, eles acabam confundindo o termo uréter com uretra. É bem parecido, né? A base etimológica vem desse urein que eu disse para vocês, né? Que é o ato de urinar. Então, não pode fazer a confusão. Eu tenho o rim, eu tenho, ligando o rim à bexiga, eu tenho o uréter. Ligando a bexiga ao meio externo, eu tenho a uretra, que é o nosso foco nesse momento aqui. Tranquilo? Existem essas diferenças, né? Ou seja, tanto no homem quanto na mulher, existe a diferença principal que é relacionado ao tamanho. Porém, nós temos também diferença relacionada à função. Ou seja, o órgão genital aqui, no órgão genital masculino, a uretra ela vai assumir mais uma função que eu vou descrever para vocês agora. Ok? Então, a uretra masculina, como nós vimos, o tamanho é variável. Se vocês olharem, por exemplo, o Grey Anatomy, vocês vão ver que a referência lá é em torno de 18 a 20 centímetros. Tá? Eu sempre uso o termo aqui 20, tá? Embora, como eu disse para vocês, a gente encontra também referências falando aí até 25 centímetros. Claro, pessoal, que nós temos que entender o seguinte: se a uretra masculina ela mede 20 centímetros, nós consideramos aí desde a ligação da uretra na base da bexiga, né, até a sua extensão no ápice aí da glande, ou seja, no final do pênis, né? Então, essa extensão toda mede aproximadamente no homem 20 centímetros. Ok? Na mulher, a uretra ela vai medir menos, tá? Em torno aí de 2, né? Dependendo do livro aí, 3 a 4 centímetros. Então, de 3 a 4 centímetros na mulher. Ela vai se estender da base da bexiga até o ósseo externo da uretra. Então, essa extensão aqui, pessoal. Daí, pessoal, nós entendemos o porquê que as mulheres, elas adquirem muito mais infecções urinárias do que o homem, tá? Por quê? Porque a mulher, quando ela senta ali, por exemplo, num vaso para urinar, como a distância do ósseo, da abertura ali da uretra dela até a bexiga é uma abertura curta, qualquer infecção que possa atingir essa região, ela vai ter uma capacidade de propagação, né, que consegue chegar mais rápido na bexiga feminina do que na masculina. Na masculina, essa infecção teria que se propagar por toda a extensão dos 20 centímetros. E na feminina, não. É em torno de 3 a 4 centímetros. Tá? Claro, pessoal, que existem várias condições, né, para que isso aconteça. E também existe com relação também à questão da imunidade. Né? Nós sabemos aí que são fatores que vão influenciar nessa aparecimento ou não, esse desenvolvimento ou não de um processo infeccioso. Ok? A comunicação. Comunicação superior, como eu disse para vocês, bexiga, tá? Tanto no homem quanto na mulher. Inferiormente, né, se a gente fosse pegar aqui, pessoal, e visualizar, essa abertura que acontece aqui, ó, é chamado ósseo externo da uretra, tanto aqui no homem quanto aqui, ó, na mulher, tá? Então, o ósseo externo da uretra é a estrutura de comunicação mais inferior aí, ok? A divisão da uretra, tá? A uretra masculina, por ter uma extensão maior, ela é subdividida em partes, tá?
Dependendo da referência bibliográfica, pessoal, vocês vão ver que ela é dividida em anterior, ou seja, eles cortam aqui e dividem em parte anterior e aqui parte posterior. Tá? Lembrando que aqui foi feito um corte, né, um plano de secção, né, sagital, então nós temos uma visão lateral aqui das estruturas internas. Porém, pessoal, eu gosto muito de usar a referência do D'Angelo e Fatini, que é uma bibliografia mais simples, mais usual. Eu não sei qual curso que você está visualizando nessa aula, né? Mas ele divide a uretra masculina em 3 partes. A uretra feminina não possui essa divisão, tá? Ela é dividida na seguinte parte. Essa porção aqui, ó, aqui nós visualizamos a bexiga, que é essa estrutura aqui que vocês estão observando. Abaixo da bexiga, essa estrutura aqui em forma de uma noz, né, é chamado de próstata. Então, na estrutura masculina, a uretra aqui, ó, ela está passando. Deixa eu mudar a cor da caneta aqui, para ver se ajuda eu. Então, aqui, ó, ela está passando nesse canal aqui, ó, por dentro da próstata. Essa porção aqui, em que a uretra ela passa por dentro da próstata, é chamado de uretra prostática, porque ela se insere, ela passa pelo meio da próstata. Por isso que muitos homens, pessoal, eles desenvolvem, principalmente aí depois dos 40, um aumento do tamanho da próstata, tá? E é chamado de hiperplasia prostática. E existe até uma condição patológica de hiperplasia, inclusive o câncer de próstata, em que um dos sintomas que o indivíduo vai apresentar inicialmente vai ser uma dificuldade de urinar. Por quê? Porque a próstata ela aumenta de tamanho, ela comprime a uretra e essa urina que passa da bexiga para o ósseo externo da uretra, ele tem dificuldade para passar. Então o homem tem que fazer força no músculo da bexiga, que é o músculo detrusor, e ele tem uma urinação, né, parcelada, ou seja, ele elimina um pouco de urina em jato, e esse jato vai diminuindo, diminuindo, diminuindo cada vez mais. Então, pessoal, olha só, essa é chamada de uretra prostática, ok? O indivíduo, como eu disse para vocês, vai urinando em jato. E essa também, pessoal, para vocês entenderem o porquê que o indivíduo, após o homem, depois da ejaculação, ele tem dificuldade para urinar. Ele demora um tempo. Por quê? Porque quando ele vai ejacular, existe estímulo na próstata, fazendo com que ele aumente a secreção de substâncias que a próstata libera aqui na uretra. E isso faz com que ela tenha uma compressão também desse canal, né? Então ele vai ter uma dificuldade aí para urinar logo após o momento da ejaculação. Essa segunda porção aqui, ó, que fica nessa região aqui, ó, fazer um círculo aqui, ó. Deixa eu dar um zoom aqui, ver se eu consigo. Essa região aqui, deixa eu ver se eu consigo, galera. Aqui vocês sabem que o negócio aqui é... Essa região ali, ó, que vocês estão visualizando, ó, aqui existe um diafragma chamado diafragma urogenital, né? Nessa região aqui, passa a uretra. Então, ela passa da região pélvica para essa região anterior aqui, né? Então, quando ela está passando por essa região, ela é chamada de uretra membranosa. Então, aqui, uretra prostática, aqui, uretra membranosa. A próxima porção, a uretra ela vai penetrar no corpo esponjoso do pênis. Então, aqui nós temos o pênis, ó, a parte da raiz, né, o bulbo do pênis, né? E aqui nós temos o corpo do pênis, ok? E aqui a glande, né? Então, a uretra ela vai passar por toda essa extensão. E aqui, quando a uretra está dentro do corpo do pênis, ela é chamada de uretra esponjosa. Então, essa é a distinção das 3 partes da uretra. Lembrando que, dependendo da referência bibliográfica, coloca como anterior e posterior. Tá? Aqui nós estamos tratando como 3 partes. Prostática, membranosa e essa última porção aqui é a uretra, como eu disse para vocês, esponjosa. Na mulher não tem essa distinção, tá? No sexo feminino não tem essa distinção, por ser curta, né? Então, para que vocês possam compreender essas informações aí, ok?
que mais, pessoal? Como vocês viram, no homem aqui, né? A uretra ela tem duas curvaturas. Ela desce aqui por aqui, aí tem a primeira curvatura. Depois ela se prolonga aqui pela região do bulbo aqui, né? E ela vai ter uma segunda curvatura. Então ela tem duas curvaturas relacionadas à estrutura peniana aqui, tá? Em consequência do pênis. E relacionado à função, tá? Relacionado à função, a uretra masculina, assim como a feminina, ela possui função de quê? Condução da urina. Ou seja, ela conduz a urina pelas estruturas. Tá? Então, ela vai conduzir por todo esse canal. Já na uretra masculina, além de conduzir a urina, ela tem função também de ejaculação. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Aqui, ó, no homem, é produzido o espermatozoide aqui nessa estrutura chamada epidídimo. Então, aqui é produzido o espermatozoide, na verdade, desculpa, deixa eu corrigir. Ele é produzido aqui nos túbulos seminíferos do testículo, depois ele é armazenado aqui no epidídimo, e depois, quando ocorre a ejaculação, existe uma contração aqui do epidídimo, ele sobe por esse canal deferente aqui, passa por trás da bexiga e passa aqui por essa estrutura, tá? E aí, esse canalzinho aqui, chamado ducto ejaculatório, ele vai receber tanto substância da próstata, quanto da glândula seminal que está aqui. E aí, o que vai acontecer, pessoal? Essa secreção, ela vai cair na uretra. Então, nós vamos ter aqui uma união do ducto ejaculatório com a uretra prostática. E daí nós vamos ter o percurso do sêmen, né, nesse canal uretral. Então, ele vai seguir o mesmo canal da urina. Tá? Então, o que eu quis dizer aqui com esses desenhos, com esses rabiscos aqui? É que a uretra masculina, além de transportar a urina, também transporta o sêmen, ok? Então, ele passa por aqui, que ele recebe nessa região da próstata aqui, através do ducto ejaculatório. Na feminina, não tem esse transporte de sêmen, tá? Ok? Porque as secreções, elas são transportadas principalmente na região da vagina, ok? Professor, mas aqui na uretra feminina tem glândulas mucosas? Tem, na masculina também tem. Mesmo porque nós sabemos que aqui passa a urina, né, pessoal? E a urina, ela é ácida, tá? Então tem essa distinção. E uma outra coisa também interessante de se comentar, que, né, a gente já falou que na masculina é uma via de micção e de ejaculação. Na feminina, somente de micção. Como é uma via de ejaculação também, aqui na uretra masculina, aqui existem glândulas, pessoal, que estão inseridas na uretra masculina. Como vocês podem ver aqui, ó, a glândula de Cooper, ela está inserida lá naquela parte membranosa que eu disse para vocês, da uretra, e ela vai secretar aqui na uretra esponjosa. Então, tá vendo esse ducto aqui, ó, fininho? Esse ducto fininho aqui, ele vai transportar o muco, né, produzido pelas glândulas de Cooper, e aí ele vai fazer o quê? Ele vai ajudar na lubrificação. Quando for passar o sêmen, né, ele vai proteger o espermatozoide. Então, assim, tem várias funções que eu não quero abordar aqui, né? E além do que, pessoal, existem várias glândulas aqui que são chamadas de glândulas mucosas, que vão, né, ajudar a neutralizar essa parede da uretra e diminuir a acidez para que a hora que o sêmen com o espermatozoide passar, não tenha o risco de matar ele durante esse deslocamento. Ok? Aqui, pessoal, como a uretra masculina ela tem essa extensão maior, essa diferenciação, por isso que eu estou passando algumas informações a mais. Aqui nessa região prostática, ela mede em torno de 3 centímetros, né? Aqui na região membranosa, em torno de 1,5 cm, e aqui na região esponjosa, né, ela vai medir aproximadamente aí em torno de 15 centímetros, tá? Lógico que depende da referência, como eu disse para vocês, mas temos aí diferenças aí, tá?
as glândulas, as principais, como eu disse para vocês, as glândulas de Cooper, que fica nessa parte, a glândula fica na parte membranosa, mas a secreção ela cai na parte esponjosa da uretra, tá? E nós temos também secreção na região da próstata, né? A próstata produz aí prostaglandina, vitamina C, frutose, um monte de outras substâncias. E também aqui na parte esponjosa existem essas glândulas mucosas, né? Chamadas de glândulas de Littré, né? Que vão secretar esse muco para facilitar o transporte aí tanto da urina quanto o muco, o sêmen com o espermatozoide. Beleza? Aqui mais uma imagem considerando as duas. A pequena extensão na feminina, por isso que nós temos maior risco de infecções nas mulheres. Aqui as suas divisões, como eu disse para vocês, que é a referência mais usada, uretra prostática, membranosa e a uretra esponjosa, né? Ou também, dependendo do livro aí, eles vão dividir, né, em pendular, né, ou peniana e bulbar, tá? A referência do D'Angelo Fatini usa muito essa questão dessa 3 divisão mais comum aí. Algumas doenças que podem acometer, né, a uretra, gonorreia, né, o cancro, o câncer, né, existe o candiru, um peixe que pode adentrar por ali, mas são condições patológicas que a gente não vai abordar aqui, beleza? Obrigado por me ouvir, um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, fui!